Nossa valorosa União da Juventude Socialista me convidou para dar uma aula sobre os 100 anos de luta contínua do Partido Comunista do Brasil. Lembro aqui do nosso ideólogo João Amazonas, quando costumava dizer que não há tarefa mais complexa e difícil no mundo do que construir o Partido Comunista. Mesmo assim, há exatos 100 anos, na bela cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, a ousadia da classe operária fundou o glorioso Partido Comunista do Brasil. Camaradas queridos e queridas, então quero nessa conversa com vocês, primeiro render nossa homenagem às gerações de bravos e bravas lutadores e lutadoras que trouxeram o Partido Comunista do Brasil ao seu centenário. Esses homens e mulheres, e de modo especial enfatizo aqui a nossa juventude, são para nosso povo motivo de um imenso orgulho e inspiram comunistas e a juventude progressista dos nossos dias. Na República Velha, em meses não contínuos, o Partido Comunista teve apenas 7 meses e 12 dias de atuação tolerada. E de 1930 a 1985, apenas 1 ano, 6 meses e 10 dias de legalidade. E legalizado em 1965, completamos em 22, 37 anos de atuação livre. Mais da metade da nossa trajetória, portanto, a gente teve, como dizia Jorge Amado, no subterrâneo da liberdade, o nosso notável romancista, que talvez tenha feito um dos mais belos romances sobre a história do Partido Comunista. Mas mesmo com essa diversidade, a resultante de nossa trajetória é realizadora. Por isso, nossa história é arrebatadora. O centenário da nossa legenda acontece no mesmo ano do bicentenário da independência. Nós temos orgulho de dizer, com base em fatos históricos, que em 100 anos de batalhas, sempre atuando em unidade com outras forças políticas democráticas, ajudamos a construir o Brasil. Muito da democracia, da nossa soberania, da base material do país, como é o caso da criação da Petrobras, muito dos direitos do povo, do nível de consciência, unidade e organização da classe trabalhadora, tem o aporte e a contribuição dos comunistas. As celebrações dos 100 anos do PCdoB também coincidem com o centenário da Semana de Arte Moderna. É igualmente relevante o legado do partido e de grandes expoentes das artes e também das ciências, membros de nossa legenda. Essas foram contribuições à produção cultural e intelectual avançada e progressista do povo brasileiro. Surgimos em 25 de março de 1922, no momento em que o país estava na fase decisiva do amadurecimento de mais um salto civilizatório, como expressão consequente do processo que superou pela força do povo o escravismo e as suas estruturas arcaicas. A luta pela independência, a abolição e a República compreendeu um longo tempo e legou ao país condições objetivas para ingressar numa nova fase no início do século XX. Nascemos do chão da luta de classes, do aprendizado político do nascente e combativo proletariado brasileiro. O PCdoB foi formado a partir de um processo de elevação da consciência de classe. Nossos pioneiros, influenciados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, lançaram seu trabalho de estudar a realidade brasileira à luz do materialismo histórico, do marxismo-leninismo, dando ao Partido Comunista do Brasil consistência ideológica e política. Essa fundação aconteceu no leito da rebeldia contra o regime oligárquico da chamada República Velha e das aspirações por um país democrático, como os levantes tenetistas e a Semana de Arte Moderna, as lutas pela conquista do voto das mulheres. Então, os comunistas assumiram a condução das lutas populares, indicando o horizonte socialista. O resultado do esforço para dar ao partido fisionomia de classe e estrutura teórica mostrava a força das ideias transformadoras em um mundo conflagrado por contradições do capitalismo. Astrogildo Pereira e Otávio Brandão produziram obras que dão bem a dimensão daquele esforço. Foram perspicazes e abnegados, contribuindo para fazer do partido uma força política respeitada. Em suas fileiras ingressaram homens e mulheres de luta, com a consciência forjada nos embates da luta de classes.
Embora tenha se ausentado no curso da vida do país no processo da Revolução de 30, o partido mostraria sintonia com a evolução dos acontecimentos, logo em seguida a fazer uma avaliação correta do que representava o avanço do nazifascismo no Brasil, bem visível pela existência da ação integralista brasileira, ao impulsionar a criação da Aliança Nacional Libertadora, de um passo adiante na formação de um movimento político amplo. Nesse aspecto, é importante ressaltar que o voluntarismo e as precipitações do levante de 35 não tiram do partido os méritos de enfrentar aquela conjuntura com bravura e compromisso democrático. Nas duras condições impostas pelo Estado Novo, os comunistas mantiveram acesa a chama revolucionária e um mínimo de organização, sobretudo pela heróica tarefa de manter o jornal A Classe Operária em circulação. Ele foi o elo que possibilitou a retomada do partido no começo da década de 40, em plena guerra do nazifascismo. Os comunistas ressurgiram com a força de suas ideias, ocupando espaços na cena política, participando das organizações estudantis, intelectuais e de trabalhadores. Com a bandeira da democracia e a política de amplitude, foi possível liderar um movimento popular de grande envergadura para redemocratizar o país. Além de reconstruir o partido, lançaram-se na tarefa de criar e fortalecer entidades populares, como a União Nacional dos Estudantes, a gloriosa UNE, a Associação Brasileira de Escritores, os Comitês Populares, o Movimento Unificador dos Trabalhadores, o MUT, a reivindicação da formação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para combater o nazifascismo na Europa. Nesse período, internamente, os comunistas travaram uma dura batalha com as forças do Estado Novo e ampliaram sua atuação no movimento pela reconquista da democracia, promovendo uma campanha popular pela anistia conquistada em abril de 1945, ponto de partida para o avanço do processo democrático, em torno do nome do Luiz Carlos Prestes, que já estava fora do cárcere. O partido organizou manifestações que mobilizaram centenas de milhares de pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. A força do partido naquele momento ficou muito evidente com a eleição da bancada de 14 deputados e do senador Luiz Carlos Prestes, e os 9,7% dos votos do candidato presidencial dos comunistas Edo Fiuza. E isso tudo numa campanha que durou apenas 15 dias. A bandeira da democracia estava associada aos comunistas, identificados como consequentes lutadores contra o nazifascismo, num ambiente que a União Soviética era vista como grande artífice da derrota do regime de Adolfo Hitler. Na Constituinte, a bancada comunista travou um duro combate para impedir retrocessos e avançar em questões essenciais. Apresentou 180 emendas ao projeto de Constituição, abrangendo temas como amplo direito de voto, ampla liberdade religiosa, amplo direito de greve, distribuição de terras aos camponeses, liberdade sindical, combate aos trustes e monopólios. Foi nessa conjuntura que, mais uma vez, os comunistas foram ao combate em defesa do país e do povo, assumindo a linha de frente da campanha pelo petróleo, da luta pela paz, dos protestos pela desocupação das bases militares e áreas instaladas do país durante a Segunda Guerra Mundial, indevidamente mantidas sob controle dos Estados Unidos. Mesmo na legalidade e com desvios esquerdistas, sua força apareceu também à frente da luta dos trabalhadores, na onda de greves e manifestações iniciadas em 1948, que atingiu o auge em 1953. Mas o partido ausentou-se do curso real dos acontecimentos, como na defesa do voto em branco nas eleições presidenciais de 50, que reconduziram Getúlio Vargas à presidência. O suicídio do presidente mostrou que havia uma luta política no país mais abrangente. Com essa nova visão, o partido estabeleceu conversações com o candidato Juscelino Kubitschek sobre as eleições de 1955, contribuindo para a sua vitória. Em 1954, o partido realizou uma evolução programática, sistematizando suas ideias e experiências no programa do 4º Congresso, a partir de um processo de amplo debate iniciado em 1951 e transcorrido em meio à turbulência que levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Enfrentou logo em seguida a crise de 1956 a 1962, quando houve a reorganização. Nesse período de grandes embates teóricos, políticos e ideológicos, o partido revigorou suas convicções revolucionárias e seguiu adiante, ainda tateando as conjunturas nacionais e internacionais, munidos de um novo programa.
elaborado no calor da reorganização, como assinala o documento Um Século de Lutas, que gostaria de recomendar fortemente aqui como leitura. O 18 de fevereiro de 1962 é uma data que dialoga em grandeza com o próprio 25 de março de 1922, posto que, como a história demonstrou, garantiu a continuidade revolucionária do partido. Em condições difíceis, o partido, escolado pelo aprendizado histórico e teórico, lutou para não se isolar. João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar, dentre outros, visitaram países socialistas para manter elos internacionalistas e buscar ensinamentos para os enfrentamentos que se pronunciavam como desafios inéditos, com novos campos se formando no cenário internacional. Essa experiência aportou ao partido referências revolucionárias, o que revigorou nossa capacidade de interação com a realidade do país, sobretudo após o golpe militar de 1964, numa sucessão rápida de acontecimentos que exigiu dos comunistas profunda reflexão e resultou na tática certeira da Sexta Conferência de 1966, união de amplas forças para enfrentar e pôr baixo a ditadura, a combinação de combates nas cidades e no campo. E a dura repressão instituída do país evoluiu para as concentrações de forças na guerrilha do Araguaia, bem definida pelo partido como a epopeia pela liberdade. Quero aqui abrir um parênteses para saudar os heróis e heroínas da guerrilha do Araguaia. Eles e elas devem ser lembrados e reverenciados por sua bravura e fidelidade ao Brasil, aos direitos do povo e à missão histórica do partido. Seu legado soma-se a de outros tantos que combateram outros períodos de autoritarismo. Nosso partido pagou um elevado tributo em vidas e sacrifícios, sobretudo no enfrentamento à ditadura militar. Mas nunca baixou a bandeira da democracia. Esse é um fato que deve estar sempre presente em nossas memórias e em nosso orgulho. Voltando aqui à nossa linha do tempo, em janeiro de 1975, o PCdoB propôs como bandeiras para unificar amplos setores da sociedade a luta por anistia, a abolição de todos os atos e leis de exceção e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Foram essas três bandeiras que defendeu uma frente de oposição como caminho para derrotar a ditadura. Os comunistas lutavam contra a carestia e se inseriam no curso das reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras, apontando a via política para a superação daquela fase sinistra. Por essa via, o PCdoB retomou o parlamento com o camarada Aurélio Pérez, em 1978, eleito deputado federal pelo MDB. O povo mobilizado em luta impôs a anistia de 1979, marco inaugural de uma nova fase para as forças democráticas. A volta dos exilados, entre eles João Amazonas, Renato Rabelo, deu impulso ao combate à ditadura. A retomada das greves como uma avalanche de indignação e protestos também sinalizava o fim daquele regime que tanto infelicitava o povo e o país. Foi assim que surgiu, no curso da reorganização do partido e do enfrentamento à ditadura, a terceira geração de dirigentes, alterada pelos desfalques decorrentes do assassinato de vários dos seus integrantes. João Amazonas assumiu a liderança dessa geração. Foi reconstituída pelo reforço que o PCdoB obteve com a incorporação da ampla maioria dos integrantes da Ação Popular Marxista-Leninista e também de outros quadros de suas fileiras originais. Coube a essa geração manter no alto a bandeira do partido quando o povo novamente entrou em cena para redemocratizar o país. Nas eleições estaduais de 1982, a presença comunista na Câmara dos Deputados ganhou um reforço considerável e o partido apareceu em campanhas de governadores como força política relevante. Nossa ascensão, suas bandeiras tremularam em campanhas de grande impacto no país, como as diretas já, e o movimento pró-Tancredo Neves, candidato a presidente da República. Destaco a iniciativa de João Amazonas de procurar o então governador oposicionista de Minas Gerais para reforçar a importância da sua candidatura como fato que dá ideia da dimensão política alcançada pelo partido. A eleição de Tancredo Neves decretou o fim da ditadura militar e o início de uma nova fase histórica no país, carregada de desafios para as forças democráticas e progressistas. A militância do partido crescia rapidamente e, consequentemente, seu espaço político. Com a legalidade, a influência dos comunistas foi alçada a um novo patamar. O PCdoB ampliou sua presença nas organizações da juventude,
dos estudantes, das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, do campo e da cidade e dos movimentos sociais de uma maneira geral. O partido constituiu formalmente sua bancada e conquistou o posto de líder na Câmara dos Deputados, assumido por Haroldo Lima, que fez o célebre discurso lembrando o pronunciamento de despedida de Maurício Grabois em 7 de janeiro de 1948, quando a bancada comunista foi cassada. João Amazonas, em audiência com o presidente José Sarney, comentou a urgência de uma Assembleia Nacional Constituinte para remover o entulho autoritário da ditadura. A Constituinte foi convocada com a participação de 5 deputados comunistas e a bancada apresentou 1.003 emendas, das quais 204 foram aprovadas. No quinteto que constituía nossa bancada também ressalta a presença elevada de Aldo Arantes, Edmilson Valentim, Lídice da Mata e Eduardo Bonfim. Abro outro parênteses aqui para lembrar que é nesse ambiente que nasceu nossa combativa JS. Em 1984, as motivações e particularidades desse processo da organização da nossa juventude, vocês provavelmente abordarão com maior propriedade em algum outro momento do curso. Em 1989, o país teria pela frente mais um grande desafio. Depois de 29 anos, o povo brasileiro elegeria o presidente do país. O confronto era entre as forças da direita, representadas pela candidatura de Fernando Collor de Mello, e as correntes populares, representadas pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, lançada pela Frente Brasil Popular, PT, PCdoB e PSB. Ali, mais uma vez, João Amazonas se destacou. Foi um ardoroso defensor da unidade das forças progressistas e um dos grandes artífices da Frente Brasil Popular. O partido deu àquela aliança um sentido estratégico. Ao fazê-lo, porém, não se prendeu à coligação partidária ali representada, mas fundamentalmente ao conteúdo e ao sentido daquela união, a base social e de massas que lhe dava sustentação. No entanto, o jogo pesado da direita levou Collor a ser eleito. Logo, o partido enfrentaria outro grande desafio, a debacle do bloco socialista liderada pela União Soviética. Os novos problemas de indiscutível importância política e ideológica que convulsionavam o cenário mundial repercutiram fortemente no país e atingiram o PCdoB. A sólida estruturação do partido cumpriu um papel importante naquele momento decisivo. No 8º Congresso, em 1992, o PCdoB fez um amplo balanço das conquistas da Revolução Russa de 1917 e indicou ter demonstrado, embora o novo sistema não tivesse ainda alcançado o nível de desenvolvimento econômico dos grandes países capitalistas, inequívoca superioridade no equacionamento e na solução dos problemas angustiantes com que se defronta a humanidade. A União Soviética havia avançado séculos na luta por um mundo melhor, mas o partido sistematizou as circunstâncias e os erros e equívocos que levaram à derrocada dessa primeira grande experiência socialista. Por isso, enquanto muitos partidos, outrora comunistas, mudaram de cor e nome, o PCdoB reafirmou sua identidade comunista e o socialismo em bases novas. O partido também avançou na formulação programática. Na 8ª Conferência, em 1985, dando os primeiros passos para mais um salto na sua compreensão teórica, superando o relativo mecanicismo do seu pensamento sobre o caminho para o socialismo. Ao mesmo tempo, chegou à conclusão de que o Brasil sentia os efeitos da crise econômica mundial e vivia o começo da aplicação do neoliberalismo, iniciada pelo governo Collor. Defendemos a palavra de ordem fora Collor. Quem pegou a juventude brasileira, os caras pintados foram às ruas e levou ao impeachment da presidência da República. Mas a derrota de Collor não representou a superação do neoliberalismo. Com a vitória de Fernando Henrique, o projeto de direita recobrou fôlego. O partido defendeu então a formação de uma ampla frente oposicionista, que tivesse como núcleo as forças de esquerda. No apogeu da globalização neoliberal, em 1997, o PCdoB realizou o seu 9º congresso, iniciando a definição do tipo de partido revolucionário de princípios e de feição moderna. E o 9º congresso aprovou a consigna, cuidar mais e melhor do partido. Era preciso ampliar ainda mais para derrotar o neoliberalismo. O PCdoB chegou no seu 10º congresso, em 2001, com esse propósito bem delineado. E nesse congresso, um fato marcante foi a transição da presidência do partido. João Amazonas, sabiamente, de forma experimentada, vinha pavimentando a mudança.
Naquele ano, nosso querido Renato Rabelo assumiu a presidência do partido como líder da 4ª geração de dirigentes, com grande respaldo da militância e do coletivo dirigente. Renato apontou a forte possibilidade da vitória das forças progressistas em 2002, porém com a ressalva de que somente uma ampla frente, apoiada por extenso movimento social, seria capaz de vencer e governar. A chapa Lula-José Alencar materializava essa diretriz e se sagrou vitoriosa. O PCdoB, ao apoiar Lula em todas as suas campanhas e ao oferecer ideias programáticas e táticas que se revelaram indispensáveis, deu contribuições relevantes à histórica vitória de 2002. Para o PCdoB, a vitória de Lula iniciou um novo ciclo histórico e político no Brasil. Chegaram ao governo da República correntes políticas democráticas, patrióticas, revolucionárias e representantes de organizações sociais populares que nunca tinham alcançado tal intento. No 12º Congresso, em 2009, tem-se um salto na elaboração programática do partido. O Programa Socialista para o Brasil é o resultado de um grande esforço do PCdoB para responder à questão central imposta pelo entroncamento histórico da atualidade. A alternativa a ser seguida, a nova luta pelo socialismo na dinâmica da história do Brasil, no curso concreto da luta de classes e no contexto contemporâneo da realidade mundial. Com a reeleição de Lula em 2006, a eleição e reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2010 e 2014 foram 14 anos de duras lutas políticas que resultaram em conquistas para o povo e para o país. Um ciclo interrompido com o impeachment golpista que em 2016 depôs a presidente Dilma. O partido lutou tenazmente contra o golpe. Nesse período, o PCdoB enfrentou e venceu novos desafios teóricos e políticos, participando de ministérios e agências, de cujo desempenho deixou um rico legado. Ao mesmo tempo, ampliou sua inserção nas lutas populares, reforçando sua atuação no sindicalismo e demais movimentos sociais. Em maio de 2015, o partido realizou sua 10ª conferência e aprovou a sucessão na presidência do PCdoB. Renato Rabelo, 13 anos depois daquele histórico dezembro de 2001, quando recebeu das mãos de João Amazonas a tarefa de sucedê-lo, despediu-se do posto de presidente. Depois de criteriosa ausculta, Renato Rabelo fez a proposta do meu nome para assumir a presidência do partido, numa proposta que foi aprovada em clima de unidade. Sendo assim, assumi esta nobre tarefa como parte da 5ª geração de dirigentes, constituída por expoentes da geração anterior, a qual se soma novas lideranças do PCdoB e experimentados dirigentes da elevada estirpe de Sérgio Rubens Torres, egressos do partido Pátria Livre, originário do movimento revolucionário 8 de outubro. Depois do exitoso processo de integração da ação popular no período crítico da ditadura militar, está em andamento desde 2019, de modo vitorioso, a integração dos quadros oriundos do PPL ao partido. Na atualidade, a nossa presidência, apoiada pelo coletivo de quadros e militantes, batalha para conduzir o PCdoB nas duras circunstâncias do país sob o domínio de uma força de extrema-direita, de cunho fascista, a um ciclo de revitalização e de crescente protagonismo político. Nesse percurso, o PCdoB enfrentou com bravura o governo legítimo de Michel Temer, que pavimentou o caminho da vitória da extrema-direita nas eleições de 2018, resultando no nefasto governo de cunho neofascista de Jair Bolsonaro, enfrentado aí pela chapa encabeçada por Fernando Haddad do PT e Manuela Dávila do PCdoB na vice. Instaurou-se assim um período instável e perigoso, e a democracia já mutilada corre risco permanente. O negacionismo do governo agravou os efeitos da pandemia, durante a qual perderam vida mais de 650 mil pessoas no Brasil. Diante do revés de 18, o partido desencadeou o movimento para sua revitalização, que está em curso, sobretudo na renovação da linha de massas, no fortalecimento da sua comunicação, da construção de sua estrutura orgânica. Essa revitalização demanda também renovar e abrasileirar crescentemente sua imagem e fortalecer nossa identidade, ao mesmo tempo que aperfeiçoamos nosso sistema de direção. Nesse sentido, recentemente, elegemos um quarteto de vice-presidentes: Walter Sorrentino, Jandira Fegali, Carlos Lopes e Manuela Dávila. Todo esse rico histórico de presença no poder legislativo brasileiro deságua e se espelha em nossa atual bancada, e também no elenco de parlamentares das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.
Nossa bancada é pequena, porém é produtiva, criativa, é capaz de unir e agregar forças, por isso é respeitada pelas bancadas das demais legendas democráticas e querida também pelo nosso povo. Seu trabalho nesse quadriênio que se encerra é grandioso. Múltiplas iniciativas em defesa da vida, da democracia, do patrimônio nacional, do desenvolvimento, do emprego, do auxílio emergencial para os mais pobres, a batalha em defesa do SUS, da vacina, da cultura, ou seja, um grande feito. Entrando no último bloco dessa aula, vamos olhar para o momento atual. Nesse ambiente autoritário e as consequentes restrições às liberdades democráticas, o PCdoB fez grande esforço para a aprovação da Lei das Federações Partidárias. Nossa bancada, em aliança com parlamentares de outras legendas, ergueu a bandeira da federação, a ideia ganhou força, rompeu obstáculos e se concretizou com uma inovação democrática que aperfeiçoa e enriquece o sistema político e partidário do país. É mais um importante legado dos comunistas à democracia brasileira. Como diz o documento sobre os 100 anos do partido, essa celebração do nosso centenário tem um relevante significado também para forças progressistas do país. Marca o legado da legenda à construção do país, sublinha sua atuação marcante no presente e aponta a perspectiva do futuro, fortalecer a nação e lutar pelo socialismo. O partido está empenhado com os movimentos de frente ampla na tarefa de libertar o país do governo Bolsonaro, de restaurar a democracia, promover uma reconstrução nacional que abra perspectiva a um novo ciclo de prosperidade, desenvolvimento soberano, em harmonia com a proteção do meio ambiente e de progresso social. O Brasil, sob o novo governo das amplas forças democráticas compromissadas com a plataforma emergencial de reconstrução nacional, poderá encaminhar-se para um ciclo de prosperidade. Para liderar este projeto, o PCdoB decidiu apoiar a construção da candidatura presidencial do ex-presidente Lula, credenciada pelo respaldo de uma frente ampla para conquistar a maioria dos brasileiros e brasileiras, e assim disputar, vencer e governar. E para nuclear esse grande empreendimento político, concretizamos a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB, PV. Essa é a tarefa central que se apresenta para o momento, e nossa juventude terá papel decisivo nos debates e na elevação da consciência do nosso povo para superarmos esse capítulo nefasto que a eleição de Bolsonaro representou para a nossa história. Concluo essa aula parafraseando e homenageando o grande poeta Tiago de Mello, amigo do nosso partido que nos deixou recentemente. O que são 100 anos para quem pretende edificar um milênio? O que é um século para quem tem como essência conquistar e construir o futuro radioso socialista que virá? Nós nos orgulhamos da nossa saga heróica e realizadora, de lutas, agruras e colheitas. Em 100 anos adquirimos a têmpera de ácido que falava nosso grande camarada Haroldo Lima e nos qualificamos para travar as lutas duras, mais promissoras do presente. Nossos olhos miram o futuro e depositamos nossas esperanças nessa juventude que sempre foi a fonte inesgotável de nossa energia revolucionária. Viva a JS!